dia, que a graça e a paz seja com todas. Amém? Vamos começar a nossa lição nessa manhã. É bom estar com vocês mais uma vez. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Êxodo, mais uma vez. Êxodo capítulo 20. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos, versos 1, 2 e 3. Êxodo capítulo 20, versículos 1, 2 e 3. Dando início hoje, irmãs, a nossa série de estudos sobre os 10 mandamentos propriamente ditos. Êxodo capítulo 20, 3 versículos, versos 1, 2 e 3. Gostaria que nós lêssemos todos juntos, todos a uma só voz, esse texto da palavra do Senhor. Êxodo capítulo 20, versos 1, 2 e 3. Todos encontraram? Vamos ler juntos então? Vamos lá? Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Amém. Vamos fazer uma oração? Eu gostaria de convidar a nossa irmã Raíssa, que pudesse fazer essa oração de intercessão pela lição dessa manhã. Amém. Irmãs, nós, nas últimas 3 lições, nós começamos um currículo novo, né? Encerramos o currículo anterior e iniciamos aí uma série de estudos sobre os 10 mandamentos. Então, esse é o 4º estudo, sendo que os 3 primeiros foram estudos introdutórios. Eu estou gravando esses estudos, 2 deles já entraram no YouTube. Vocês podem reassistir ou quem não viu, assistir lá. Mas eu gostaria de fazer uma breve recapitulação de tudo que nós vimos na introdução até agora. No primeiro estudo, que nós vimos qual é a relação entre a lei moral e o pacto, né? Nós dissemos aqui que Deus inscreveu essa lei moral no coração do homem. Paulo fala sobre isso em Romanos 2, a norma da lei gravada no coração do homem. E também essa lei entrou como a responsabilidade do homem, de Adão, no primeiro pacto, chamado Pacto das Obras. Adão deveria obedecer à lei moral para obter vida no pacto que Deus fez com ele. No entanto, Adão quebrou esse pacto. Ele não cumpriu com a sua responsabilidade no pacto com as obras, razão pela qual Deus firmou um novo pacto, chamado Pacto da Graça, onde as condições são as mesmas. O nosso representante deveria cumprir com a lei para que nós recebêssemos vida. Esse representante é o novo Adão, é o Senhor Jesus Cristo. Ele cumpre a lei em nosso lugar para a nossa justificação. Na segunda lição, nós vimos então que, uma vez que nós já fomos justificados, nós devemos obedecer essa lei, não mais para ser salvos. Todo mundo entendeu isso, né? Nós somos salvos pela justiça de Cristo. Ele obedeceu a lei como um pacto em nosso favor, mas nós agora obedecemos a essa lei como uma regra de vida. E nós vimos aqui aquela questão dos 3 usos da lei, né? O primeiro uso, o segundo uso e o terceiro uso da lei, que é a lei como um instrumento de santificação. Então nós acessamos a lei na Escritura pela instrução do Espírito para vivermos uma vida correta, uma vez que nós fomos justificados pelo Senhor. E na última lição, isso foi há 3 semanas atrás, nós estudamos a pergunta 99 do Catecismo Maior, que nos traz algumas regras de interpretação dos mandamentos. Foram 8 regras, nós não vamos repassar aqui, mas nós vimos ali, à medida que nós formos caminhando, nós vamos eventualmente fazer uso daquelas regras de interpretação que nós vimos. Mas uma coisa importante da gente lembrar, eu já falei isso várias vezes, eu já disse várias vezes aqui que os 10 mandamentos que nós vamos estudar, eles não são a lei moral. Eles são alguém falou, diga com coragem e com fé. Resumo. Não perca isso de vista.
Os 10 mandamentos são o resumo da lei moral. Isso significa dizer que a lei contém muito mais do que o que nós lemos na letra. Por exemplo, lá em Efésios 4:28, Paulo vai dizer assim: aquele que furtava, não furte mais. Ele está citando o 8º mandamento, não é verdade? Não furtarás. Mas ele não para por aí. Ele diz: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com que acudir ao necessitado. Então vejam que o trabalho está dentro do 8º mandamento. Você consegue tirar dos mandamentos mais do que o que está simplesmente escrito. Só para a gente lembrar dessa regra de que os 10 mandamentos são então apenas um resumo da lei moral. Então, irmãs, tendo dito isso, de maneira muito condensada, aqui nós vamos entrar agora nos mandamentos, começando, obviamente, pelo primeiro mandamento que nós acabamos de ler. Ele está em Êxodo capítulo 20, versículo 3, não terás outros deuses diante de mim, tá certo? Então, hoje, nós não vamos esgotar esse mandamento hoje, certo? Como eu disse algumas semanas atrás, eu tenho a pretensão de passar pelo menos 2, 3 semanas em cada mandamento, às vezes mais, para a gente ir trabalhando alguns aspectos de cada mandamento, tá bom? Então, hoje nós vamos ver 3 temas em torno do primeiro mandamento. O primeiro deles, não sei se dá para ver muito bem, mas nós vamos falar um pouquinho sobre a primeira tábua da lei. Nós explicamos também, já esquecendo disso, que a lei ela é dividida em 2 partes. Os 10 mandamentos são divididos em 2 partes, ou em 2 tábuas, já que os 10 mandamentos foram entregues em 2 tábuas de pedra. Então, a primeira tábua compreende os 4 primeiros mandamentos e a segunda tábua, os 6 últimos. Nós vamos aqui, já que a gente está entrando na primeira tábua, falar um pouco sobre ela, algumas coisas interessantes. Depois, nós vamos ver um pouco sobre o que a Bíblia fala sobre idolatria, já que o primeiro mandamento é um mandamento que proíbe a idolatria. Não terás outros deuses diante de mim. Nós vamos ver quando a idolatria surgiu, talvez vocês fiquem surpresas com isso. E vamos ver algumas coisas sobre o que é idolatria segundo a Bíblia. E por último, nós vamos ver algumas proibições que a Bíblia traz dentro do primeiro mandamento, tá certo? Algumas coisas que a Bíblia proíbe no Antigo e Novo Testamento, trabalhando o primeiro mandamento. Nós não vamos esgotar o mandamento hoje, certo? Na outra semana, próxima semana eu não vou estar aqui, na outra é o carnaval, não, é a Páscoa. Então, na outra semana, nós vamos ainda trabalhar no primeiro mandamento. Eu quero trabalhar o tema do ateísmo prático. Se Deus quiser, a gente vai trabalhar esse tema. Mas, por hoje, nós vamos ver esses três tópicos, tá certo? Tudo bem até aqui? Então, quem quiser falar, quem quiser perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade. Pronto, iniciando, irmãos, então, por algumas considerações sobre a primeira tábua da lei. É importante a gente entender... Pronto, ficou melhor. É importante a gente entender, irmãs, que nem todas as tradições cristãs concordam com essa divisão dos 10 mandamentos que nós fazemos. Nós estamos muito acostumados com essa divisão. A lei são 10 palavras, 10 mandamentos, divididas em 2 partes. A primeira parte, com 4 mandamentos, são eles: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e o último, guarda o dia de descanso para o santificar. E na segunda tábua, na segunda parte, nós temos 6 mandamentos: honra pai e mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Vocês devem ter aprendido isso, principalmente quem cresceu na igreja protestante, aprendeu dessa forma, mas nem todas as tradições, irmãs, compreendem dessa forma. Por exemplo, eu já falei sobre isso, os judeus, eles olham para os 10 mandamentos de uma forma diferente. Você perceba que nós lemos os 3 primeiros versículos de Êxodo 20, verso 1, verso 2, verso 3. O verso 2, olhe para o texto aí, se você ainda está em Êxodo 20, ele é o prólogo dos 10 mandamentos, ele é a introdução. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Os judeus, meus irmãos, não entendem esse versículo aqui como prólogo. Eles entendem como parte do primeiro mandamento. Essa é uma diferença de interpretação, uma diferença hermenêutica que nós temos em relação ao judaísmo, tá certo? Mas uma coisa que talvez muitos de vocês não saibam é que o catolicismo romano e o luteranismo, aquela tradição cristã protestante vinculada a Lutero, eles também entendem de maneira diferente a divisão dos 10 mandamentos. Olha aí de novo para o texto, você vai ver que
No versículo 3 nós lemos: não terás outros deuses diante de mim. Não é isso? Está escrito aí? Esse é o primeiro mandamento, não é isso? No versículo 2, nós temos: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Esse é o segundo mandamento. Mas os católicos não entendem assim. A Igreja Católica Romana entende que esses dois versículos são apenas um mandamento, o primeiro mandamento. Aí você pode perguntar, mas peraí, se eles fundiram 2, vão ficar só 9, né? Então são 9 mandamentos, como é que eles resolvem isso? Eles pegam o 10º mandamento e dividem em 2 partes. E aí você chega no resultado final de 10 mandamentos. Essa é uma das formas, por exemplo, que eles encontraram para suavizar a questão da proibição de imagens. Como é que eles fazem isso? Juntando o segundo mandamento com o primeiro, e aí você consegue obter espaço para o uso de imagens na adoração, algo que a gente vai ver lá na análise do segundo mandamento. E o luteranismo também entende assim, eles fundem esses 2 primeiros mandamentos em um só. Mas nós entendemos diferente, nós entendemos que não adorar outros deuses é um mandamento, e não adorar com imagens é um outro mandamento. A gente vai pensar nisso mais na frente, tá certo? Já os reformados, nós, calvinistas, né, entendemos que a Bíblia, os 10 mandamentos estão divididos em 2 partes, como eu já falei, 4 mandamentos na primeira tábua e 6 na segunda. Essa posição, irmãs, é bastante antiga. Eu coloquei aqui algumas pessoas já desde o começo da era cristã, alguns deles nem são cristãos, na verdade, já entendiam nessa divisão. Por exemplo, eu coloquei aí Filo, que era um judeu, né, lá dos tempos bíblicos do Novo Testamento, Joséfo, um judeu historiador. Eles entendiam, eles liam a lei dessa forma, dividindo dessa forma como nós fazemos. E além disso, Orígenes, que é um dos pais da igreja, um homem que viveu lá no começo da era cristã, e João Calvino, nas suas Institutas, ele defende a divisão da lei dessa forma. A primeira tábua, portanto, irmãs, ela compreende, ela contém 4 mandamentos. Já disse isso várias vezes. E uma coisa interessante da gente perceber, irmãs, é que nós podemos ler a primeira tábua da lei entendendo nela uma estrutura litúrgica, ou seja, uma estrutura de culto. Os 4 primeiros mandamentos nos ensinam como nós devemos cultuar. Vocês sabem muito bem que a nossa igreja, ela adota um princípio chamado de princípio regulador do culto, que em apertada síntese quer dizer que nós devemos adorar a Deus não como nós pensamos que ele deve ser adorado, mas da forma como ele prescreve, certo? E os 4 primeiros mandamentos nos ensinam como nós podemos adorar a Deus, tá certo? Veja, o primeiro mandamento nos diz a quem se deve cultuar, não é isso? Não terás outros deuses diante de mim. Eu devo adorar apenas o Deus Trino. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Então, o primeiro mandamento nos ensina a quem nós devemos adorar e o segundo, como nós devemos cultuar. O segundo mandamento ensina isso de uma forma negativa. Você não deve cultuar utilizando-se de imagens. É isso que o catolicismo tem muita dificuldade. Você não pode, nós somos proibidos de cultuar a Deus utilizando-nos de imagens de escultura. Em outra, colocando de modo inverso, o segundo mandamento nos ensina a adorarmos, como Jesus vai dizer lá em João capítulo 4, em espírito e em verdade. O contrário de adorar com imagens é adorar em espírito e em verdade. Então, o primeiro mandamento nos diz a quem nós devemos adorar. O segundo, como nós devemos adorar. O terceiro, com que atitude nós devemos cultuar a Deus. Ou seja, nós devemos adorar a Deus reverentemente, já que nós não podemos tomar o nome de Deus em vão. Você não pode brincar com o nome de Deus. Às vezes esse mandamento ele é tomado de maneira muito pueril. Assim. Os judeus costumam fazer muito isso, né? Eles não falam o nome de Deus com medo de quebrar o mandamento. Mas a proibição não é de você falar, Deus, quebrei o mandamento. O que o mandamento ensina é que nós devemos adorá-lo e nos relacionarmos com Deus com a mais perfeita, se é que isso é possível, reverência. O Senhor não pode ser comparado a nenhum outro, nós devemos adorá-lo com reverência. Então vejam, a quem nós devemos adorar, primeiro mandamento, como nós devemos adorar, segundo mandamento, com que atitude nós devemos adorar a Deus, e quarto, em que tempo nós devemos cultuar a Deus. A lei também nos ensina o tempo apropriado de cultuá-lo, que é no seu dia, é no dia que ele fez, é no dia separado por ele, que é o dia de hoje, o dia de
domingo. Então você pode entender esses 4 primeiros mandamentos aí através de uma estrutura litúrgica. Eles nos ensinam como nós podemos cultuar a Deus. Aí eu trouxe uma frase aí, irmãs, de João Calvino. Lá nas suas Institutas a frase é grande, creio que não dá para vocês lerem de onde vocês estão, mas eu vou ler aqui, depois vou comentar. É um prólogo da primeira tábua, tá certo? Ele diz assim: o primeiro fundamento da justiça e o culto de Deus, o qual, destruído todas as partes restantes da justiça, tal qual as partes de um edifício destruído em ruínas, são dilaceradas e dissipadas. Portanto, é vão falar de justiça sem religião, e ela não terá maior beleza do que a do tronco de um corpo sem cabeça, quando tomado como ornamento. E a religião não é apenas a parte principal da justiça, mas é também a alma pela qual toda ela respira e vive. Sem o temor de Deus, os homens tampouco observam entre si a equidade e a dileção. Portanto, chamamos o culto de Deus de princípio e fundamento da justiça, visto que, se for ele suprimido, toda a equidade, a continência, a temperança que os homens praticam entre si será inane, ou seja, desnutrido, né, o que significa inane, e frívola perante Deus. Dizemos fonte e princípio, porque com base nele os homens aprendem a viver entre si com temperança e sem maldade, se venerarem a Deus tal qual o juiz do reto e do iníquo. A frase é bastante grande aqui, o texto, né, de João Calvino, mas o que ele quer nos dizer, irmãs, e é importante a gente considerar isso, olhando para a primeira tábua, é que os 10 mandamentos são uma unidade moral. Você não pode fissurar os 10 mandamentos, a lei não pode ser fissurada. A gente divide ela em 10 palavras para o nosso melhor entendimento, mas em si ela é uma unidade. E o que Calvino está mostrando aqui, meus irmãos, é que toda a justiça que a lei ensina, ela só pode ser vivida se a devoção a Deus for praticada. Percebam que dos 10 mandamentos, os 4 primeiros tratam do nosso relacionamento com Deus e só depois o nosso relacionamento com o próximo é objeto de tratamento dos mandamentos. A ideia, irmãs, é que eu só posso me relacionar com o meu próximo de maneira correta se eu primeiro me relacionar com Deus propriamente. Por isso que ele diz aí que a justiça sem a religião é como um corpo sem cabeça. Tentar obedecer a segunda parte da lei sem obedecer a primeira é como tentar construir um corpo sem cabeça. Eu trouxe essa citação, irmãs, porque eu percebo que nós temos vivido no nosso país, e eu acho que no mundo, né, de uns anos para cá, exatamente essa tentativa. Quando você vai para a internet, você percebe que há muitos canais de YouTube, muitas pessoas, formadores de opinião, que têm trazido certos aspectos da lei de volta. Então você ouve falar de conservadorismo, de bons costumes, Deus, família e pátria, mas em muitos casos você percebe que há muitas pessoas tentando restaurar a lei apenas no aspecto horizontal dela. Então, você vai encontrar muitas pessoas falando sobre valores morais, sobre família, mas não há um tratamento sobre o relacionamento com Deus, sobre a primeira parte da lei. Calvino diz que isso é vaidade. Você só pode viver os aspectos da segunda tábua da lei, você só pode ser um conservador de fato se você for um adorador de Deus, se você obedecer aos primeiros 4 mandamentos, tá certo? Então aqui, irmãos, uma breve introdução à primeira tábua da lei, que nós vamos começar a olhar agora, tá bom? O primeiro mandamento nós vamos começar a olhar a partir de agora. Até aqui alguma dúvida, irmãs? Entenderam a divisão dos 10 mandamentos? E por que nós cremos nessa divisão? Então, irmãs, nós vamos olhar agora para a origem da idolatria, tá certo? O primeiro mandamento é um mandamento que proíbe fundamentalmente a idolatria. Não terás outros deuses diante de mim. Queria fazer uma pergunta para vocês aqui. Vamos ver se alguém participa. Alguém sabe me dizer qual é o primeiro relato de idolatria que nós encontramos na Bíblia? Pode fazer consulta à Bíblia. Alguém arrisca? A primeira vez em que um falso Deus foi adorado? O que é que vocês acham? Será que foi naquele momento em que Raquel, depois, quando Jacó vai embora da casa de Labão, Raquel leva um ídolo consigo? Lembra disso que ela fez isso? Raquel levou um ídolo consigo. Será que esse é o primeiro relato da adoração de um Deus falso? Irmãs, o primeiro relato de adoração de Deus falso nós vamos encontrar no começo de tudo, lá em Gênesis. Então eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias
em Gênesis capítulo 2. Nós vamos começar a olhar algumas coisas interessantes aí, para entendermos como a idolatria surgiu e, portanto, o que é idolatria, tá certo? Gênesis capítulo 2. A partir do verso 8 até o versículo 14. Pode parecer, irmã, sem propósito esse texto que nós vamos ler aqui, mas eu quero que vocês atentem para a geografia do Éden aqui, que vai ser importante para a gente entender o que eu quero colocar aqui. Gênesis 2, de 8 a 14, diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, que é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Versículo 15 também. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Quero que você perceba uma coisa aqui, irmãs, e talvez muitas de vocês nunca perceberam isso. Vocês perceberam como Moisés, que é quem escreve o livro de Gênesis, ele desenha para nós como era o mundo antes da queda. Deus fez todas as coisas, ele criou o mundo, criou nesse mundo um jardim. Ou melhor, criou nesse mundo uma região chamada Éden. O texto diz aqui que essa região ela é delimitada por 4 rios. Percebam que o texto diz que dentro do Éden havia um jardim. Você percebeu isso no texto? Geralmente, e talvez você pensava isso até hoje, a gente pensa que o Éden era o jardim, mas não é o que o texto diz. O texto diz que dentro do Éden havia um jardim. Era uma parte mais interior da região chamada Éden, essa região entrecortada por rios. E o texto diz ainda mais que a árvore do conhecimento do bem e do mal foi colocada dentro do jardim. Mais na frente a gente vai ver que ela fica no centro do jardim. Então vejam bem, guarda essa informação. Você tem o mundo, o Éden, o jardim. Tá certo? O homem foi feito fora do jardim. Deus fez o homem fora do jardim e depois que o homem foi feito, Deus o colocou no jardim, nessa parte mais íntima da criação. E o que era que acontecia dentro desse jardim? Capítulo 3, verso 8. Olha aí. Capítulo 3 de Gênesis, verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor, que andava aonde? No jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Vejam. Então, nesse local mais íntimo, no jardim, era onde Deus se encontrava com o homem pela viração do dia. Então, guarde aí a arquitetura do mundo antes da queda. O mundo como um todo, o Éden, o jardim, e no jardim Deus se encontra com o homem. Conseguiram entender isso até agora? Vejam só, irmãos, onde é que nós vamos encontrar uma estrutura parecida com isso mais na frente? No Templo de Jerusalém. Você tinha o templo, dentro do templo um recinto mais fechado, o Santo dos Santos, ou melhor, o Santo Lugar, e dentro do Santo Lugar, o Santo dos Santos. E o que era que acontecia lá dentro? Deus se encontrava com o homem, com o sumo sacerdote. Agora vejam, o que era que Adão fazia no jardim? Capítulo 2, verso 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Lá no livro do Êxodo, quando nós vamos ver a instituição do sacerdócio, você vai ver que os sacerdotes, aqueles que entravam no Santíssimo Lugar, deveriam fazer exatamente isso: cultivar e guardar o santo lugar. Perceberam o que é que eu estou mostrando aqui, irmãs? O jardim era o santo lugar nessa primeira fase da história da humanidade. E Adão era o homem que entrava no santo lugar. Em outras palavras, Adão foi o primeiro
sacerdote. Já tinha percebido isso? Adão foi o primeiro sacerdote. Deus o criou para ser seu sacerdote na terra. É por isso, irmãos, que quando a gente lê, lá no capítulo 1, quando nós vemos Deus dizer assim, você vai se multiplicar e vai se espalhar pela terra. Qual é o intento de Deus? O que é que Deus queria que acontecesse à medida em que a humanidade se espalhasse? Deus queria que houvesse uma raça de sacerdotes que o cultuassem em toda a terra, para que ele estivesse presente com o homem em toda a terra. Por isso que lá em Isaías você vai ler que o conhecimento do Senhor vai encher a terra, como as águas enchem o mar. Esse era o propósito de Deus, que a raça humana fosse uma raça de sacerdotes. Em Êxodo 19 você vai ver Deus dizendo que Israel seria uma nação de sacerdotes. Então, veja, esse é o primeiro ponto. Adão foi criado como sacerdote de Deus para adorá-lo no santo lugar, no Santo dos Santos, no jardim. Agora vejam, nós já vimos essa segunda parte aqui. A função de Adão era ser um sacerdote, mas vejam que Adão, ele descumpre com a sua missão de sumo ou de sacerdote nessa primeira fase da história da humanidade. Por quê? Porque Adão permite que uma outra pessoa, que um outro ser entre no santo lugar. Veja o capítulo 3, versos de 1 a 6. Diz assim, aqui é a queda do homem, né? Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Veja uma informação aí, a árvore do bem e do mal ficava no jardim, nesse lugar, no santo lugar. Verso 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, veja o que eu tinha dito, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Vejam só, irmãs, toda essa cena que nós lemos aqui, ela se passa dentro do jardim. Ela se passa nesse lugar onde Adão era o sacerdote. O texto diz que uma serpente entra no jardim. O texto não nos diz aqui, mas nós sabemos que a serpente é o diabo, já que no livro de Apocalipse, o diabo vai ser chamado de a antiga serpente, então nós sabemos aqui que se trata do diabo. Ele entra nesse lugar, no santo lugar, e começa a conversar com Adão e com Eva. Você perceba aqui que a serpente fala com Eva e nós temos a impressão de que Adão está ali perto, já que assim que a mulher toma do fruto, ela instantaneamente dá ao marido. Adão acompanhou toda a cena aqui. Então vejam só, Deus havia dito a Adão, você deve guardar o jardim, você é o protetor do jardim. Um ser maléfico entra no jardim, o que é que Adão deveria ter feito? Deveria ter esmagado a cabeça da serpente. O que é que Cristo fez? Esmagou a cabeça da serpente, o que Adão deveria ter feito desde o começo. Adão não faz isso, Adão não cumpre com o seu dever de guardião do jardim, ele permite a ação da serpente ali, e mais do que isso, ele dá ouvidos à voz da serpente e faz o que a serpente lhe ordenou. Deus havia dito que aquele fruto não deveria ser comido, Adão come desse fruto. Percebam que há dois detalhes aqui interessantes, irmãos. Vejam que no texto nós encontramos, eu já ia dizer Davi, nós encontramos Adão rejeitando a palavra de Deus e acatando a palavra do diabo. O diabo disse, é certo que não morrereis. Na verdade, vocês vão ser como Deus se vocês comerem no fruto. O que é que Adão faz? Adão dá crédito à palavra da serpente. E em segundo lugar, Adão aceita o caminho proposto pela serpente. Nós dissemos no primeiro estudo, irmãs, na primeira lição, que no pacto das obras, a recompensa pela obediência seria a vida. Se Adão desobedecesse, ele seria punido com a morte, mas se obedecesse, ele seria punido com a vida. O caminho para a obediência, ou melhor, o caminho para a vida era a obediência à vontade de Deus. Vejam que aqui Adão, ele quer atingir a vida por um outro caminho.
Ele quer se tornar imortal como Deus, mas desobedecendo a Deus, aceitando o caminho da serpente. Por causa dessas duas coisas, Adão come o fruto dentro do jardim que Deus havia feito. Mais uma vez, quero que vocês percebam aqui para onde eu estou chegando. O jardim era o local onde Adão deveria prestar culto a Deus. E é exatamente nesse lugar que ele faz a vontade da serpente. Vocês conseguem perceber onde é que eu estou chegando aqui? Em algum sentido, irmãos, Adão e Eva, ao desobedecerem a Deus, prestaram culto à serpente. Esse é o primeiro evento idólatra da Bíblia. É quando Adão e Eva, no local que deveria ser o local de culto a Deus, prestam culto ao diabo. Veja, o que é que o primeiro mandamento diz? Nós já lemos. Não terás outros deuses diante de mim. A expressão significa, eu até coloquei aqui, a expressão significa diante da minha face. E o que foi que Adão fez? Diante da face de Deus, prestou culto a um falso Deus, a serpente. Se você está um pouco assustado com essa relação entre adorar a serpente e adorar ao diabo, é só você lembrar lá do texto de 1 Coríntios, eu até coloquei aí, capítulo 10, versos 19 a 20, quando Paulo vai dizer que o ídolo em si mesmo não é nada. Aqueles que prestam culto a falsos deuses, na verdade, adoram a, Paulo vai dizer, demônios. Aqueles que prestam culto a falsos deuses, na verdade, adoram a demônios. Idolatria, em essência, é prestar culto ao diabo. Todo idólatra é um adorador de Satanás. Isso começa lá no Éden, tá certo, irmãs? Então a idolatria começa aqui. Quando Adão não presta culto a Deus, mas ele profana o local da adoração de Deus, prestando culto através de obedecer a Satanás. Se você ainda tem dúvida de que isso que eu estou dizendo é verdade, é só você lembrar que quando Satanás tenta o segundo Adão, a Cristo, qual é a terceira tentação? Eu te darei tudo, todas as nações, se prostrado me adorares. Satanás tentou o Senhor Jesus Cristo para que ele lhe adorasse. Ele fez a mesma coisa com Adão, com a diferença de que Adão caiu na tentação da antiga serpente. Então, irmãs, esse é o primeiro evento idólatra da história da humanidade. É quando Adão presta culto através de fazer a vontade da serpente. Idolatria, portanto, irmãs, eu coloco um conceito de idolatria aí. Idolatria é, fundamentalmente, conceder a outro ser o tratamento e a honra devidas somente a Deus, bem como dele, ou seja, deste outro ser, esperar aquilo que somente a divindade pode conceder. A gente encontra esses dois elementos aqui em Gênesis 2 e 3. Adão e Eva conferiram à serpente um tratamento que somente deveriam dar a Deus, era o local da adoração de Deus, e eles esperaram da serpente aquilo que somente poderia vir de Deus, a vida. Idolatria, irmãs, é isso. É quando você concede a qualquer outro ser, que não o Deus Trino, algo que somente deve ser dado a Deus. Idolatria é quando nós esperamos de outro que não Deus, aquilo que apenas Deus pode nos dar. Ficou claro o que é idolatria? Prosseguindo aqui, eu coloco alguns textos aí. Fundamentalmente, fundamento, a singularidade do Senhor e a sua autoridade. Vamos ler esses três textos? Nós vamos encontrar aqui o fundamento da proibição da idolatria. Então, eu vou pedir para uma pessoa abrir e ler, por favor, Êxodo 19, 5. Deuteronômio 4, 28 e Isaías 42, 8. 3 pessoas, por favor, abram esses textos aí. Êxodo 19, 5, Deuteronômio 4, 28, Isaías 42, 8. Então, esse é um primeiro fundamento da proibição da idolatria. Deus proíbe a idolatria porque toda a terra é dele. Salmo 24 vai dizer que ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude. Então, toda a terra é do Senhor, por isso nenhum outro ser deve ser adorado a não ser ele mesmo. Deuteronômio 4, 28. Alguém leia.
Esse é um outro fundamento. Apenas o Senhor é o Deus vivo, não há outro Deus além dele. Os outros não têm vida em si mesmos, é o que o texto diz. E a última coisa, último fundamento, Isaías 42:8. Alguém abre e leia, por favor. Esse é um terceiro fundamento. O Senhor não divide a sua glória com ninguém. É o que o profeta Isaías diz. Ele não divide a sua glória, ele não dá a sua glória a nenhum outro. É por isso, irmãs, que nós encontramos alguns mandamentos no Antigo Testamento que eram tentativas de ensinar isso. Por exemplo, aquele relato lá quando Uzá, lembra dele? Toca na arca e é fulminado. Por que havia esse mandamento de ninguém pode tocar a arca? Até mesmo os levitas deveriam levá-la sobre varas, porque não podiam tocar a arca. Por quê? Era uma forma de representação do fato de que Deus não divide sua glória com ninguém. Você não pode tocar a glória de Deus, ele pertence somente a ele, tá certo? Então, o fundamento do primeiro mandamento, irmãs, é a singularidade de Deus, não há outro como o Senhor, e a sua autoridade sobre toda a terra, o fato de que ele não divide a sua glória com ninguém, tá bom? O Catecismo de Heidelberg, que é um catecismo de origem luterana, mas bastante reformado, ele tem uma pergunta que diz o seguinte: o que é idolatria? E a resposta que o catecismo traz é a seguinte: idolatria é ter ou inventar algo em que colocar a nossa confiança em lugar ou ao lado do único e verdadeiro Deus que se revelou em sua palavra. Idolatria é colocar a confiança no lugar, ou seja, substituir Deus e pôr algo no lugar dele, mas não só isso. Veja o que o catecismo diz. Também ao lado. Eu confio em Deus e nisso aqui. É idolatria. Lembra do que Isaías disse? Eu não divido a minha glória com ninguém. É colocar outra coisa no lugar de Deus, ou até mesmo pedir para Deus afastar um pouquinho e dividir o lugar dele com alguém. É idolatria, tá bom? Um comentarista chamado Joachim Duma, ele escreveu um livro muito bom, chamado Os 10 Mandamentos, é um comentário muito bom que eu tenho usado nesses estudos. Ele diz o seguinte, eu queria que vocês prestassem atenção nessa citação dele, ainda sobre a questão da idolatria. Vê-se que a escolha por Yahvé, Yahvé é o nosso Deus, é o nome hebraico de Deus, vê-se que a escolha por Yahvé tem de ser uma escolha radical. Não é uma questão de ambos e, ou seja, Deus e mais alguma coisa, mas de um ou outro. Não se pode escolher Yahvé e ao mesmo tempo divertir-se com os deuses da Mesopotâmia ou do Egito, pois quem escolhe a Yahvé tende a abandonar todos os outros deuses estrangeiros. Ele cita aí Josué 24, 14 a 23, que é aquele momento em que Josué renova a aliança. É nesse texto aí que nós encontramos aquele versículo lá, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora vocês decidam aí. Se forem servir a Deus, deitem os ídolos fora. Josué diz isso. Isso também é verdadeiro sobre Deus e Mamon. Mamon é o dinheiro. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Mateus 6, 24. Então perceba como ele une aqui Antigo e Novo Testamento. O mesmo preceito que nós encontramos em Josué, para servir a Deus você precisa deitar os ídolos fora, nós encontramos em Jesus Cristo. Você não pode servir a dois senhores, a Deus e às riquezas, porque você haverá de agradar a um e aborrecer ao outro. Então, irmãos, o fundamento do primeiro mandamento é o caráter exclusivo que Deus requer da sua adoração. Você não pode dividir, fazer com que Deus divida espaço com outro. Deus não aceita dividir espaço com mais ninguém. Ele requer, portanto, exclusividade. Até aqui tudo claro, irmãs? Entendemos já o que é o mandamento. Deixa eu tomar uma água aqui. Nós já entendemos o que é o mandamento e por que ele foi dado ao seu povo. Porque Deus é o único Deus e não divide a sua glória com mais ninguém. Tá certo? Então, a pergunta 105 do Catecismo Maior pergunta quais são os pecados proibidos no primeiro mandamento. E agora eu acabei de perceber que eu esqueci o catecismo.
Então, alguém tem um celular aí com internet para me prestar? Para eu ler? Olha, tem um reformado aí que tem um catecismo. Eu queria ler, a resposta é bem longa, irmãs, mas vale a pena ler. A gente não vai expor porque é muito longa. Obrigado, André. Pergunta 105 do Catecismo Maior. Então ele pergunta, quais são os pecados proibidos no primeiro mandamento? Veja, a lista é enorme, tá certo? Mas eu quero que vocês, à medida em que ouvem a leitura, tentem perceber esse núcleo comum, certo? De não adorar a Deus apenas com exclusividade. De às vezes fazer Deus dividir lugar com outras coisas. Então ele diz o seguinte, o catecismo diz, os pecados proibidos no primeiro mandamento são o ateísmo, que é negar ou não ter um Deus, a idolatria, ter ou adorar mais de um Deus ou qualquer outro juntamente com o verdadeiro Deus ou em lugar dele, não tê-lo e não confessá-lo como Deus e nosso Deus, a omissão ou a negligência de qualquer coisa devida a ele exigida nesse mandamento, a ignorância, o esquecimento, as más concepções, as falsas opiniões, os pensamentos indignos e ímpios quanto a ele, murmuração, por exemplo, é quebra do primeiro mandamento. A pesquisa audaciosa e curiosa dos seus segredos, toda impiedade, todo ódio a Deus, o egoísmo, o espírito interesseiro e toda a aplicação desordenada e imoderada do nosso entendimento, nossa vontade ou os nossos afetos a outras coisas, e o desvio deste Deus em tudo ou em parte, a vã credulidade, a incredulidade, a heresia é quebra do primeiro mandamento, as crenças errôneas, a desconfiança e o desespero, a resistência obstinada, a insensibilidade sob os juízos de Deus, a dureza de coração, a soberba, a presunção, a segurança carnal, tentar a Deus, o uso de meios ilícitos, a confiança nos meios lícitos. Então, eu confio no meu trabalho mais do que confio em Deus. Confiança em meios lícitos é quebra do primeiro mandamento. Os deleites e prazeres carnais, um zelo corrupto, cego e indiscreto, a fraqueza e o amortecimento nas coisas de Deus, a alienação e a apostasia de Deus, orar ou prestar qualquer culto religioso aos santos, anjos ou a qualquer outra criatura, todos os pactos com o diabo, consultá-lo e dar ouvidos às suas sugestões, tornar os homens senhores da nossa fé e consciência, fazer pouco caso e desprezar a Deus e os seus mandamentos, resistir ao seu espírito e entristecê-lo, o descontentamento e a impaciência com as suas dispensações, acusá-lo estultamente dos males com que ele nos aflige, atribuir louvor de qualquer bem que somos, temos ou podemos fazer à sorte, aos ídolos, a nós mesmos ou a qualquer outra criatura. A lista é enorme, né? Imagina se a gente fosse expor cada um desses. Então, mas a ênfase, ou o núcleo central, é o mesmo. É não ter a Deus como nosso único Deus. Irmãos, eu queria dar ênfase aqui, rapidinho, rápido mesmo, a uma coisa que o catecismo diz aqui. Deixa eu achar aqui. Ele diz que um dos pecados proibidos no primeiro mandamento é tornar os homens senhores da nossa fé e da nossa consciência. O catecismo diz que é quebra do primeiro mandamento tornar um homem senhor da sua própria consciência. Duas perguntas aqui. O que é isso e em que o catecismo está pensando? Veja, fazer um homem senhor da sua consciência é, em outras palavras, vender a própria consciência. É deixar de pensar por si mesmo, segundo o próprio convencimento, para pensar pela cabeça de outra pessoa. Eu creio no que fulano disser. Isso é vender a consciência e é pecado segundo o catecismo. Agora, em quem o catecismo está pensando aqui? Alguém chuta? De certa forma. Mas de maneira mais específica, o catecismo está pensando no Papa. Já que no romanismo, o crente romano não deve crer segundo o seu convencimento das Escrituras, mas no que a igreja ensina. É claro, irmãs, que há uma relação entre o que a Escritura ensina e o que a igreja ensina historicamente. A gente pode até falar sobre isso em outro momento. Mas vejam,
Os teólogos de Westminster identificaram nisso quebra do primeiro mandamento. É você crer no que uma autoridade religiosa diz, tão somente porque ela diz, e não de acordo com o convencimento da Escritura. É tornar a própria mente cativa de uma autoridade, de um falso profeta ou de qualquer outra pessoa. Então, vejam, o catecismo estava pensando no sistema papal, no sistema romano, ao dizer isso. Mas, irmãs, a gente pode fazer a aplicação em uma outra esfera, e eu queria comentar isso rapidinho aqui. Porque nós não vemos isso tanto acontecer mais nesse sistema religioso, né? Até os próprios romanos, eles hoje em dia se permitem serem mais críticos, né, do clero. Mas você vê muito isso acontecer no ambiente político. O indivíduo não pensa de acordo com o seu convencimento orientado pela Escritura, mas de acordo com o que seu político diz. Então, se ele disser A, eu penso A. Se amanhã ele disser que A é B, eu faço uma ginástica mental enorme e A vira B. Você chove de gente que faz isso. Isso é quebra do primeiro mandamento. Por quê, irmãs? Porque você faz com que sua consciência seja cativa de juízos humanos e não de Deus. Veja, quando Lutero, na Reforma, quando ele foi conclamado a rejeitar as verdades que ele havia descoberto na Bíblia, ele disse o seguinte: a minha consciência é cativa à palavra. A nossa consciência, irmãs, deve ser cativa à palavra e não a homens, porque isso é quebra do primeiro mandamento, tá certo? Só o comentário sobre isso. Então, prosseguindo, a gente também pode pontuar que todo pecado é, em alguma medida, idolatria. Todas as vezes que a gente peca, em algum sentido, nós somos idólatras, porque nós rejeitamos a vontade de Deus para atender à nossa própria vontade ou à vontade do diabo. Então, algumas práticas idólatras para a gente correr aqui, segundo o Antigo Testamento. Gostaria que nós lêssemos esses versículos. Uma pessoa, por favor, abre e leia. Êxodo 22, verso 20. Êxodo 22, 20. Vejam, esse é um aspecto do primeiro mandamento. Fazer sacrifícios a outro que não Deus, que não o Senhor Deus, é uma prática considerada idólatra, segundo o Antigo Testamento. Próxima. Identificação espiritual. Êxodo 23, 13. Outra pessoa, por favor. Esse versículo merece comentário. Moisés disse: o nome de outro ídolo não deve ser encontrado na sua boca. Você não deve falar o nome de outro ídolo. Veja, irmãos, é importante a gente entender aqui que a proibição aqui não é simplesmente de falar o nome de outro ídolo. Não é que você é proibido de dizer Buda, Alá, e você já quebrou o mandamento. Mas a ideia é que nós somos proibidos de nos identificarmos intimamente com ídolos, com outro que não o Senhor. A ideia de você falar o nome está associado muito, por exemplo, aos atos de guerra no Antigo Testamento. Por exemplo, quando Gideão saiu em guerra contra os midianitas, o que foi que ele disse antes de sair à guerra propriamente dita? Ou melhor, os homens disseram: pelo Senhor e por Gideão. Então, falar o nome do ídolo era identificar-se com ele. Essa é a ideia. Em outras palavras, irmãs, vai ficar muito claro agora, o que esse texto proíbe é que você seja devoto de outro que não o Senhor. Essa é a ideia. Eu sou de fulano. Eu sou devoto de fulano de tal. É isso o que o texto proíbe. É você identificar-se, proclamar-se pertencente a outro que não o Senhor Deus. Tá certo? Próxima prática, a invocação. Êxodo 34, 13 e 14. Outra pessoa, por favor, leia. Então vejam, fazer altares. Altares, obviamente, que eram locais de culto. Então, invocar, dirigir orações, fazer petições, invocar o nome, invocar a presença de outros seres que não o Senhor Deus, é também uma prática considerada idólatra. E por último, o juramento, jurar em nome de outro que não o Senhor. Josué 23, 7, outra pessoa, por favor, leia.
Josué 23, 7. Isso. Então vejam, jurar pelo nome de outro Deus que não o Senhor é quebra também do primeiro mandamento, porque você promete ser fiel não a Deus, mas àquele a quem você jurou. E, mas quando nós olhamos para esses textos do Antigo Testamento, eu acho que muitos de vocês devem estar pensando agora, é impossível que nós não pensemos aqui em grande parte das práticas culturais do romanismo, né, que se enquadram de maneira perfeita nisso aqui. É importante a gente dizer, irmãos, eu acho importante informar vocês disso, que o catolicismo romano, ele não é expressamente idólatra. Ele não é assumidamente idólatra. Se você chegar para um católico romano e disser apenas o Senhor Deus deve ser adorado, nós não devemos adorar falsos deuses, nós não devemos adorar imagens, ele vai concordar com tudo isso. Ele vai dizer, é verdade. O problema está na definição de adoração. O romanismo conseguiu encontrar uma brecha para assumir todas essas práticas de invocação de santos, de prestação de louvores a santos, de juramentos a eles, de promessas, de sacrifícios a outros que não a Deus. Eles conseguiram encontrar espaço para todas essas práticas através de um jogo verbal, de um jogo linguístico. Alguns de vocês que vieram lá do catolicismo podem até saber disso. Mas os católicos trabalham com 3 palavras. Eles dizem que a adoração é a palavra latria. Latria. É daí que vem a palavra idolatria. O que é idolatria? Latria é a adoração de ídolos. Idolatria, adoração de ídolos. Então eles vão dizer latria, adoração só a Deus, de fato. E é o que a Bíblia diz. Só se deve adorar a Deus. Latria somente ao Senhor Deus, Deus Pai, Filho e Espírito. Mas o que nós prestamos a Maria e aos santos não é latria. Aqui começa o jogo linguístico. Não é latria, é uma outra palavra. Em relação aos santos, eles chamam de dulia. A palavra dulia vem de doulos, palavra grega que significa servo. Então, a ideia aqui não é a adoração que nós prestamos, é serviço. Ou a palavra mais comum é veneração. Veneração. Não é adoração, é veneração. Eles até fazem uma distinção de culto de adoração e culto de veneração. Eu descobri isso hoje de manhã, dando uma pesquisada. O que é um contrassenso, irmãos, porque todo culto é adoração. Mas eles fazem essa distinção. Então, os santos não recebem latria, recebem dulia. E Maria, a mãe de Deus, recebe hiperdulia. Uma dulia aumentada, é a palavra usada mesmo, hiperdulia. Ou seja, uma superveneração, mas que não atinge o patamar de latria. Entenderam isso? Então ficam esses 3 andares de afetos religiosos. Latria, hiperdulia, dulia. Então essa foi a escapatória encontrada. O problema, irmãos, é que, e esse é um bom exemplo de como você, muitas vezes em debate teológico, tem que se desfazer das palavras e ir para o conteúdo delas. A pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: as coisas que são feitas em favor ou por Maria e os santos, biblicamente são categorizadas como adoração. Não há outra resposta. Os textos são claros. Oferecer sacrifício, fazer juramentos, identificar-se espiritualmente com, fazer promessas, invocar, dedicar altares, tudo isso é considerado como ato de adoração. A Bíblia não contém essa divisão entre latria, dulia e hiperdulia. Isso é absolutamente imposto ao texto bíblico. Pode falar assim. Nem sabia disso. Bom, é um outro erro. É um outro erro. Exato. Já que o amor, a gente viu isso. Os 10 mandamentos são um resumo da lei moral. E qual é o resumo dos 10 mandamentos? O amor.
O amor não pode contrariar, o resumo não pode contrariar o que é resumido, a gente viu isso antes. Então, irmãs, por isso a nossa discordância. Por isso não há possibilidade de reconciliação nesse ponto, tá certo? E como é que nós fazemos? Falando aqui como alguém que a família da minha esposa é quase que inteiramente católica. Então, a gente deve chegar lá e simplesmente pegar esses textos e esfregar na cara? Não, não é uma boa estratégia. Mas a gente pode usar, irmãs, algo que eu penso que milita a nosso favor. É o fato de que, em geral, católicos romanos têm muito pouco conhecimento bíblico. Em geral, muito por causa da estrutura religiosa deles, a questão da dependência da igreja, enquanto que o protestante, via de regra, ele tem conhecimento bíblico, porque você cresce na escola dominical, você cresce trazendo a Bíblia, lendo ela, decorando versículos bíblicos. Então, irmãos, uma boa estratégia é fazer com que eles cheguem a esses textos. E aí o indivíduo vai ter que... Achou ruim, arranca a página, como diria meu avô. Mas não vai virar uma briga pessoal, tá certo? O problema de muitos debates entre católicos e protestantes, irmãos, é que nós tornamos a briga pessoal. E quando a gente faz isso, a gente perdeu a batalha. Você precisa tornar isso um debate entre a verdade e o erro. E você pode conduzir aos textos. Né? Quando estava passando a novela das 10 pragas, né? Ou melhor, a novela se chama Os 10 Mandamentos, mas mostra o êxodo ali, né? Minha sogra ficava perguntando para o Islândia, qual é a próxima praga? Ela disse, não, vai ler que a senhora descobre. Ou assistir o próximo capítulo. Né? Então a gente pode fazer esse tipo de coisa, conduzir aos textos. E aí não tornar isso um debate pessoal, não tornar isso algo de apenas afirmação pessoal, tá bom? Opa. Não, quando você entra no debate, você percebe que o argumento ele não resiste muito tempo. Por exemplo, é muito comum você ver padres católicos dizerem, olha, é como você que... Hoje em dia ninguém faz isso mais, né? Eu acho. Mas você vai viajar, passar alguns dias longe de casa, você leva uma foto da sua esposa para lembrar dela. Porque a diferença é que eu não faço petições à foto da minha esposa, né? Nem dedico nada à foto. Então, o argumento ele não sobrevive a uma réplica ou uma tréplica, né? Mas nós precisamos ser sábios na hora de apresentar tudo isso para não tornar algo pessoal. Pode falar, gente. A gente vai ter uma ideia melhor sobre isso no segundo mandamento. Então eu vou deixar para comentar alguma coisa nisso. Quando a gente chegar no segundo mandamento, só a gente vai queimar algumas etapas. Mas é um bom debate aí para a gente pensar nisso depois. Pode falar. Não é fácil não. A única esperança é o Senhor abrir o entendimento, porque não... Verdade. Bom, irmãs, então partindo para o final agora, nós precisamos também considerar que a idolatria ela é interior. Nós falamos de práticas exteriores, agora há pouco, mas fundamentalmente a idolatria é interior. Vou pedir para duas pessoas aí, vamos acelerar um pouco. Uma pessoa lê Deuteronômio 11:16, outra pessoa Ezequiel 14:3.
Deuteronômio 11:16, outra pessoa, Ezequiel 14:3. Então vejam, a idolatria começa com o engano do coração. Que você tenha o seu coração enganado e siga após outros deuses. Ezequiel 14:3. Vejam, o texto diz que eles fizeram ídolos no seu coração. Já no Antigo Testamento nós temos isso. Os sacerdotes de Israel fizeram ídolos. Não eram de barro nem de gesso, mas eram ídolos do coração. E aí, irmãs, o Timothy Keller escreveu um livro muito interessante, recomendo a leitura, chamado Deuses Falsos. Eu usei o primeiro capítulo para trazer algumas coisas. Ele diz assim, o que é um ídolo? É qualquer coisa que seja mais importante que Deus para você. Qualquer coisa que absorva o seu coração e imaginação mais do que Deus. Qualquer coisa que só Deus pode dar. Um falso Deus é qualquer coisa, veja, preste atenção nisso. Um falso Deus é qualquer coisa que seja tão central e essencial em sua vida que caso você a perca, achará difícil continuar vivendo. Eu acho muito perspicaz essa definição. O que é que se você perdesse, eu não conseguiria viver não. Esse é seu ídolo. Esse é seu ídolo, tá certo? É aquilo que nós valorizamos mais do que Deus. Por isso, João Calvino disse que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Veja, irmãs, o debate aqui não é se eu sou idólatra ou não. Todos nós somos idólatras. Se você não sabia disso, meus pêsames. A pergunta aqui não é se nós somos idólatras, mas o quanto nós somos idólatras. Porque centelhas da idolatria todos nós temos. Todos nós temos, tá certo? Nós não amamos a Deus sobre todas as coisas 100% do tempo, mesmo regenerados, tá bom? Então o coração humano é uma fábrica de ídolos. E o Timothy Keller, ele traz uma categorização de 4 tipos de ídolos que nós fazemos aqui, já chegando no final. E aí, vou só mencionar aqui, você pode ir pensando nisso. Em primeiro lugar, nós temos os ídolos pessoais, aqueles que têm a ver conosco mesmo. O amor romântico, acontece muito na adolescência isso, né? A família, o dinheiro, o poder, o sucesso e a fama, aquilo que tem a ver conosco mesmo. A realização pessoal pode ser o nosso ídolo. Veja que algumas dessas coisas aí são coisas em si mesmas ilícitas. O amor romântico, a família, o dinheiro, até o poder, o sucesso e a fama. Há alguma acepção lícita dessas coisas, mas elas se tornam facilmente ídolos, tá certo? Inclusive, Paulo vai dizer em Colossenses 3,5 que nós devemos abandonar a avareza, que é idolatria. Paulo diz isso. Em segundo lugar, nós temos ídolos culturais. Prosperidade econômica, progresso tecnológico, padrões culturais. Então, por exemplo, o conservadorismo pode se tornar um ídolo. O indivíduo que defende valores morais conservadores por eles mesmos. E não porque sejam algo que a gente viu lá no começo. A lei é a expressão do ser de Deus. A lei é a impressão da imagem e semelhança de Deus em mim, a dimensão ética dessa imagem. Então, vejam, não faz sentido eu propagar bons costumes se eu não amo a Deus. É só a casca, sem o conteúdo. É idolatria, tá certo? Ídolos culturais, ídolos intelectuais, que são as ideologias. Boa parte das ideologias que nós conhecemos hoje em dia são idólatras. O marxismo, por exemplo, é idolatria. Ele é uma ideologia que toma todo o nosso ser. O indivíduo passa a ver todas as coisas pelo prisma da ideologia. E, por fim, ídolos vocacionais. O lucro, a arte, certos aspectos da religião. Até mesmo, irmãs, a igreja pode se tornar um ídolo. O serviço da igreja pode se tornar um ídolo. Quando a gente começa a fazer as coisas não mais para Deus, mas o fazer pelo fazer, quando o aspecto doxológico do nosso serviço, ou seja, o aspecto de adoração se perde, vira idolatria. Ídolos vocacionais também existem, tá certo? Então, ídolos pessoais, culturais, intelectuais e vocacionais. E aí ele diz o seguinte, qual é o domínio dos falsos deuses sobre nós? Timothy Keller. Falsos deuses têm 3 efeitos sobre a nossa vida. Primeiro, o amor. E ele faz a seguinte pergunta, o que gostamos de imaginar? Quais são os nossos sonhos mais estimados?
Os ídolos roubam o nosso coração, nossos afetos. Eu não sei se vocês lembram daquele filme lá com o Adam Sandler, que ele é um golfista. Passou na Sessão da Tarde milhões de vezes. Alguém lembra desse filme? Ele é um golfista e ele é muito estressado. Ele perde a paciência, tem uma cena lá que ele mata um crocodilo com o taco de golfe. E como é que ele faz no filme para se relaxar e dar uma tacada certeira? Ele fecha os olhos e imagina o paraíso. Então ele está num local bem esverdeado, um monte de mulher bonita perto. Aquilo é o sonho dele, e ele usa aquilo para se tranquilizar e praticar o seu esporte. Eu sempre gosto de trazer essa imagem, irmãs, porque isso que nós fechamos o olho e imaginamos como sendo o nosso céu é o nosso ídolo. Aquilo que rouba os nossos afetos, aquilo que nos faz sonhar, transpirar, é o nosso ídolo. Se não é o Senhor Deus, é aquilo que nós adoramos. Em segundo... Opa, pode falar, Sérgio. Eu acho que foi Estevão, né? Minha irmã, tem que ver esse vídeo aí, porque eu tô achando bem estranho essa. Manda pra mim, manda pra mim. Eu não vou comentar, não. Não, eu acho que deve ter alguma coisa errada aí na história. Certo. Ok. Então, em segundo lugar, a confiança. Ídolos roubam a nossa confiança, o nosso amor, em primeiro lugar, os nossos afetos e a nossa confiança. Então, a pergunta que o autor faz é: o que é que nos dá mais medo? Do que é que você tem medo de perder? Aquela pergunta que ele fez antes. O que é que se eu perdesse, eu não saberia mais viver? O que é que se eu perdesse, eu perderia a minha segurança? É a empresa se quebrasse, é um parente se morresse? Então vejam, ídolos se colocam como essa rocha em que a gente tenta se firmar. No entanto, elas não são firmes o suficiente para que nós nos firmemos neles, tá bom? E em segundo lugar, ídolos cativam a nossa obediência. Para o que? Aí essa pergunta é minha. Para o que nós trabalhamos? Então vejam, os ídolos têm esse tríplice efeito sobre nós. Eles roubam nossos afetos, se colocam como objeto de nossa confiança e, portanto, como consequência, nós passamos a trabalhar para os ídolos. Você lembra do que a gente falou lá no começo? Adão era sacerdote de Deus. E nós, irmãs, em algum sentido, todos nós somos sacerdotes. Nós trabalhamos para algum Deus, para o Deus verdadeiro ou para falsos deuses. Então, o ídolo vai direcionar tudo aquilo que você faz. Por exemplo, o indivíduo que idolatra seu trabalho vai ser caracterizado por um cara que não para de trabalhar. Esse é o sacerdócio dele. Ele vive para o seu trabalho porque esse é o seu Deus. O indivíduo que vive totalmente para o cônjuge, faz tudo para o cônjuge, idolatra o cônjuge, será seu sacerdote. O indivíduo que busca fama acima de tudo é sacerdote para a fama, vai trabalhar em prol destas coisas, tá bom? Então, vimos aí o tríplice efeito ou o domínio dos falsos deuses sobre nós. E aí, para terminar mesmo, eu quero terminar com a citação do Timothy Keller, que diz o seguinte: a única forma de nos libertarmos da influência destrutiva dos falsos deuses é nos voltarmos para o verdadeiro Deus, o Deus vivo que se revelou tanto no Monte Sinai quanto na cruz. O único Senhor que, se for encontrado, pode realmente satisfazê-lo, e se você falhar, ele será o único que poderá realmente perdoá-lo. Então, a única solução para a idolatria, irmãs, é que nós nos voltemos para o Deus verdadeiro, que nos deu acesso a Ele em Cristo Jesus. Todos os outros falsos deuses todos os falsos deuses são decepcionantes. Você coloca a confiança neles e eles te decepcionam, cedo ou tarde. Mas o Deus verdadeiro providenciou perfeita salvação para nós em Cristo Jesus.
Amém, irmãs? No próximo estudo, nós vamos falar um pouco sobre os aspectos positivos do primeiro mandamento. Nós vamos falar um pouco sobre ateísmo prático também, tá certo? Será de hoje a 3 semanas, se o Senhor permitir. Alguém quer falar mais alguma coisa, irmãos? Ou perguntar algo? Pode falar sim. E depois, Raquel. Sim, facilmente pode virar. Pode virar e é. Não é difícil você encontrar pessoas que são idólatras de figuras culturais mesmo. Artistas. Bom, isso acontece muito. Demais. Pessoas que passam 2, 3 dias numa calçada para ver uma pessoa. Eu não vou julgar cada caso, mas é muito fácil perceber que essa idolatria cultural acontece muito. Um exemplo aqui da nossa cidade. Igno começou a trabalhar lá agora, né, na escola. Ele comentou um dia desse comigo aqui que uma moça ou um rapaz lá da sala que ele dá aula falou que só está vivo por causa do ídolo dele. Pelo que o ídolo dele faz por ele. Não faz nada, não sabe nem quem é. Falsos deuses, facilmente, pode falar. Pronto. Sim, foi. É muita cegueira, irmãos. É uma vida de desespero. É aquilo que Paulo vai dizer. Pronto, já que a gente está falando desse assunto, é o que Paulo vai dizer lá em Efésios, né? Que antes de Cristo nós vivíamos sem Deus no mundo. A palavra ali é ateos. Sem Deus, ateu. É a humanidade ateísta, realmente, que vive sem Deus, sem ter a quem recorrer no mundo. E aí é o que Calvino disse, né? Nosso coração é uma fábrica de ídolos. Pode falar, gente. É, exatamente. É uma expressão de maior valor a outra coisa que não a Deus. Pode falar, sério. A gente vai ver isso com mais detalhes no quarto mandamento, mas bem rápido aqui, o problema, Célia, é que nós olhamos para o texto e vemos escrito ali sábado e a gente identifica com o dia da nossa semana que se chama sábado. É a mesma coisa que os adventistas fazem. Mas sábado, sabat, significa descanso. A palavra sábado significa descanso. Então, o mandamento é para que se guarde um dia de descanso a cada 7, tá certo? Não há uma vinculação ao sétimo dia, lá em Êxodo 20. O sétimo dia vai ser prescrito na lei cerimonial, mas depois, com a morte e a ressurreição de Cristo, haverá uma substituição pelo primeiro dia. Continua sendo sábado, no sentido de que é um dia de descanso entre 7. Mas a ordem dele ela é alterável. Na antiga aliança foi o sétimo dia, agora é o primeiro dia. O princípio é o mesmo. Veja, Deus criou o mundo em 6 dias, descansou no sétimo. O Senhor Jesus Cristo fez uma outra obra da redenção e descansou no primeiro. Foi o dia que ele ressuscitou. Por isso nós agora guardamos o primeiro dia, não mais o sétimo. Tá certo? Mas a gente explica isso com mais detalhes quando chegar no quarto mandamento. Irmãos, até a próxima lição, se Deus permitir. Deus abençoe.
Irmãos, por favor, que se puderem, se coloquem de pé. Vamos entoar o hino 19. Rei Sublime.